Meu camarada, eu só vou dizer uma coisa pra vocês aqui. O Botafogo nunca venceu num lugar, tem que ganhar num país, num estado. Pô, o Botafogo tem que ganhar, pô, cara, num estádio. Chama o Brownie. Chama o Brownie, pô. Que isso? 2014 foi inaugurada a Neoquímica Arena. O Botafogo fez seu primeiro jogo na Neoquímica Arena em 2016. 8 anos só com empate, derrota, goleada, tomando gol no último minuto. Irmão, chamou o Brownie 1-0. Tem jeito, meu parceiro. É a realidade. Que maravilha, que vitória maravilhosa, hein, rapaziada? Vamos pra cima. E eu nem estou falando da Vitorinha, minha namorada maravilhosa, não, Vitória? Invicta em São Paulo. Invicta em São Paulo, é isso, minha rapaziada. Vamos pra cima, tá legal? Cara, e assim, que vitória em todos os aspectos, tá? Porque a gente tá falando de uma vitória, embora seja contra um Corinthians, pô, cara, fragilizado, né? O Corinthians estava confiante, até porque veio de um bom jogo. O Corinthians fez um bom jogo contra o Racing do Uruguai. A gente sabe que não é, né, o Corinthians por do auge, né, nem perto disso, mas é um Corinthians que ele vem melhorando com o Antônio Oliveira. O trabalho do Antônio Oliveira vem sendo bem feito, tá? Tem bons jogadores, não é um time qualquer. A gente não enfrentou um time fraco. Eu não vou citar exemplos aqui do Campeonato Brasileiro, porque eu não quero ser soberbo, mas, porra, a gente não pegou um time que, porra, entrou no estádio, pô, hoje tem que dar porrada nos caras. Não é assim, cara. A gente não... Isso não aconteceu, sabe? A gente entrou em campo contra um Corinthians, um clube do tamanho do Corinthians, na Neoquímica Arena, um lugar que a gente nunca tinha vencido. E, cara, nós jogamos completamente à vontade, sabe? Se vocês resgatarem, tá? Se vocês pegarem aí vídeos meus, tá? De 2022, eu não vou nem falar do ano passado, tá? Porque no ano passado isso começou a se tornar uma realidade. Deixa eu só dar um golinho na água aqui, né? Mas o que acontece, rapaziada? Eu já vim falando isso há muito tempo, né? Caralho, dá pra abrir essa porra, não? Que loucura. Não, foda-se. Caras, eu acho que o que mais vai fazer a gente ter a noção, sabe, de realidade, o que mais vai fazer a gente ter senso, né, dessa situação toda, da mudança do Botafogo, do patamar diferente no qual se encontra o Botafogo em relação aos últimos anos, agora sim. É lógico que o objetivo final é o título. É lógico que o torcedor fica procurando uma contratação de impacto, né? Tem que contratar na janela, tem que estourar, tem que pegar um jogador de 50 milhões e tudo mais. Mas o que de fato vai fazer o torcedor botafoguense, já está fazendo desde o ano passado, apesar dos pesares, se ligar no que está acontecendo com o Botafogo, é justamente isso. Chegar na casa de um Corinthians, chegar na casa de um Palmeiras, ganhar o jogo. Chegar na casa de um Grêmio, ganhar com autoridade. Chegar na casa de um Cruzeiro, de um Atlético Mineiro, ganhar o jogo, sabe? Pegar adversários de renome dentro das suas casas, dos seus mandos, e ganhar o jogo com autoridade. Do jeito que fizemos contra o Flamengo e do jeito que fizemos hoje contra o Corinthians, cara. O Botafogo venceu o jogo por 1-0, mas assim, cara, quem viu o jogo, né, sabe que esse jogo podia ter sido 5, 6-0. O Botafogo aniquilou o Corinthians de todas as maneiras, sabe? Obviamente tem os contras, a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso, né? Então vamos resumir aqui um pouquinho o jogo. A gente teve um Corinthians que eu imaginava, né? O Corinthians numa pressão inicial tentando explorar pontos fracos do Botafogo. Mas essa pressão, primeiro que ela não existiu, a gente teve ali 2 cruzamentos perigosos ali até os 8 minutos do primeiro tempo. Eu esperava que os primeiros 15, 20 minutos de jogo, até pelo Botafogo, o Botafogo não é um time que ele começa com a temperatura todo vapor. O Botafogo ele vai entrando no jogo aos poucos. Esse é o Botafogo do Arthur Jorge. O Botafogo ele vai dominando o jogo e tendo o volume, né, o domínio, o controle do jogo aos poucos, sabe? Por essa característica, eu esperava que os primeiros 15, 20 minutos, né, o primeiro quarto da partida, ele fosse de dominância ampla do Corinthians. Tá? Eu falei isso aqui no início do jogo. O Corinthians, ele deu ali 2 cruzamentos perigosos, o John foi obrigado a sair e tudo mais, né, deu cruzamentos perigosos. O Botafogo, os jogadores do Botafogo começaram a se olhar e falaram, pô, meu irmão, esse jogo é nosso. A partir dos 15 do primeiro tempo, só o Botafogo jogou, certo? E o Botafogo foi criando oportunidades, por dentro, principalmente por fora, e foi perdendo gols. Marlon no primeiro tempo perdeu 1,
Tietê no primeiro tempo perdeu um. O Danilo Barbosa teve uma bola que, cara, ele saiu enfileirando todo mundo. Na hora dele bater pro gol, ele quis rolar pro lado. E aí, se eu não me engano, eu acho que o Júnior acabou perdendo. E aí, pra você ver como é que é o futebol, né, cara? A resenha, pelo menos ali na arquibancada, é que, assim, o Botafogo estava funcionando muito bem no primeiro tempo. Muito bem mesmo. Todo mundo jogando muito bem. Mas na tomada de decisão estavam mal. Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos, certo? E essa dinâmica continuou no segundo tempo. Sabe, Botafogo dominando, Botafogo chegando, mas no último passe, na última finalização, na tomada de decisão, no momento de fazer ali, cara, acontecer e ser o diferente, a gente via Savarino errando muito, Júnior Santos errando mais que o normal, e o Luiz Henrique, cara, que assim, é lógico, o Botafogo venceu o jogo, beleza, maravilha, mas, pô, a partida muito abaixo, sabe? E o pior de tudo é que a gente sabe que ele tem qualidade. Ele meteu 2 canetas hoje, né? 2 cruzamentos interessantes. Obviamente, prendeu a marcação que a gente falou, né, cara? O Wesley, que é um jogador de muita intensidade, um jogador muito arisco desse time do Corinthians, ele teve que ficar retido. A gente não sofreu muito com o Wesley, justamente porque ele teve que ficar retido com os nossos pontas, cara. Mas, ao mesmo tempo, cara, assim, eu nem sou desse bonde que acha que o Luiz Henrique joga de sacanagem. Vocês sabem muito bem o que eu penso dele. Eu acho que ele é um jogador que, inclusive, essa individualidade, um pouco esse perfeccionismo dele, na verdade, nem perfeccionismo, né, cara? Um pouco dessa vaidade, né, cara, de tentar jogadas sempre muito sofisticadas e muito plásticas, sabe? Preciosismo, talvez. Eu acho que tem muito a ver com o excesso, a vontade de querer mostrar por que ele tá aqui. Mas hoje, cara, assim, eu acho que ele pecou na decisão, no jogo e na vontade também, sabe? Uma bola dividida, momento de você atrapalhar um adversário, chegar junto pra dividir. Teve uma bola, cara, que ela só ele dá um pique que ele conseguiria, talvez, dar um tapa ali e se adiantar em relação ao Félix Torres e ele não foi, sabe? Então, irritou bastante, sabe? Hoje o Luiz Henrique me irritou, sabe? E aqui é uma corneta saudável, não tô aqui, pô, de verdade, falando que ele tem que ir embora, que ele tem que sumir, o caralho, isso aí é exagero. Mas, porra, hoje mal demais, sabe? Mas, assim, o Botafogo foi criando e nessa o Júnior Santos abriu o placar. Tivemos a oportunidade de fazer o segundo e o terceiro gol, tá? Isso porque no primeiro tempo era para 2 bolas já terem entrado. O Botafogo já tinha perdido 2 gols antes do primeiro gol. E aí, meu parceiro, o Savarino perde um gol inacreditável e o Júnior Santos também. Os dois numa bola, assim, em bolas mágicas, jogadas mágicas do Romero, que entrou muitíssimo bem mais uma vez. Daqui a pouco a gente chega lá. Tiquinho também entrou muito bem, cara, impressionante. O Tiquinho colocou o Júnior Santos, inclusive, uma vez na cara do gol. E assim, esses gols que o Botafogo vem perdendo, cara, isso tem que diminuir, sabe? É muito bom que o Botafogo esteja criando muito, mas o Botafogo ele tem que, pô, cara, definir, sabe? Nem todo mundo vai dar o mole que o Corinthians deu, cara, de chegar, ter até espaço e, porra, mirar a bola na bandeirinha do escanteio, chutar a bola na lateral. O Corinthians chutou umas 15 bolas assim que isolou, foi lá na Gaviões da Fiel. Lá no metrô de Itaquera. Então, assim, cara, é uma situação que a gente tem que ficar de olho, óbvio, mas, sabe, é uma vitória, é o tipo de vitória, apesar, né, dos gols perdidos, é uma vitória que ilude o torcedor botafoguense, cara. O torcedor botafoguense, ele se permite ficar iludido, porque a gente tem jogadores cada vez mais qualificados, a gente tá entrando na casa de equipes de qualidade, de camisa, e tá ganhando com autoridade. A gente jogou pra caralho hoje, irmão, sabe? Se o Botafogo tivesse acertado a pontaria, se o Botafogo tivesse sido mais caprichoso, eu poderia estar comentando aqui um 4-5-0 Botafogo dentro da casa do Corinthians, irmão. Poderia ter acontecido isso, sabe? Individualmente, cara, impressionante a qualidade do John. Não fez nenhuma grande defesa, mas é impressionante a segurança, né? É surreal. Como ele encaixa bolas difíceis, como ele sai bem do gol. Incrível, assim. Cada vez mais confiante. Damian Soares talvez tenha feito a sua melhor, assim, partida com a camisa do Botafogo. Se adaptou, de fato, ao futebol brasileiro. Tá jogando uma barbaridade. Inclusive, eu vi uma publicação, acho que do Museu do Fogão, que falou exatamente isso, cara. Há quanto tempo eu não via uma partida de tanta qualidade, tanto do lateral direito, que é o Damian, quanto do Cuiabano, que é o lateral esquerdo, sabe? Os dois laterais do Botafogo jogando em altíssimo nível no mesmo jogo. Eu não me lembro a última vez que eu vi isso. Não me lembro mesmo. E aí, cara, a gente teve essa realidade. O Botafogo jogando muito bem. Alter e Bastos
muitíssimo bem mais uma vez. Gostei muito do jogo do Tietê. O Danilo, cara, eu acho que ele foi melhorando um pouco, assim, com o passar do jogo. Marlon Freitas, porra, determinante, sabe? E mais à frente, cara, a gente teve, de fato, o Luiz Henrique, na minha opinião, apesar do gol, o Júnior Santos também não esteve tão bem hoje, mas fez o gol, né? Isso que é o mais importante, artilheiro da equipe da temporada. Savarino também não curti muito, Luiz Henrique, pra mim, bem abaixo. E a gente teve ali o Tiquinho e o Romero, que pra mim entraram muitíssimo bem, principalmente o Romero, que eu acho que tá merecendo uma chance no time titular, efetivamente, do Botafogo. Tá no próximo jogo. O próximo jogo do Botafogo é contra... Acho que, porra... Não é Fluminense. Pô, esqueci, cara. Pô, vou colocar aqui abaixo. Enfim, mas... O Botafogo nesse momento é líder do campeonato. Agora ver se o Atlético Paranaense vai vencer ou vai empatar. Mas enfim... É isso, irmão. Estamos na briga de novo. Eu não falo nem só pela pontuação, pelo resultado. Pela bola que a gente está jogando. E finalmente eles têm um treinador de verdade, depois de muito, mas muito tempo. Mas eu não vou me meter em polêmica, não. O Arthur Jorge é muito melhor do que todos os outros que já passaram aí pelo Botafogo nos últimos anos, nessa era SAF.